Você quer direitos ou quer empregos? Quantas vezes você já ouviu essa proposta indecente saindo da boca do Bolsonaro, do Temer e principalmente dos tais especialistas da Rede Globo e companhia para te convencer, lá depois que a Dilma caiu, a abrir mão de uma série de direitos que levaram centenas de anos para ser conquistados e que garantiu que você tivesse um salário decente, que você tivesse pelo menos algumas garantias caso ficasse doente, e depois esfacelou-se tudo. E o que aconteceu? Nada, porque essa gente é assim, eles usam os tais especialistas para colocar terror em você e fazer com que você aceite condições ruins para o seu lado, e na hora do vamos ver eles nunca entregam. Afinal, lá no Michel Temer estava em 12% o desemprego, e depois que fez a tal reforma que flexibilizou e cortou um monte de direito, o desemprego chegou a quase 15% durante o governo Bolsonaro, e só começou a diminuir logicamente no último ano do governo Bolsonaro, quando ele injetou cerca de 300 bi na economia no bolso dos brasileiros. E com o povo com dinheiro no bolso, o povo voltou a ativar a economia. Portanto, o que faz a economia girar não é a escala de trabalho que vai fazer você ficar escravo do trabalho e não ter vida própria, não poder ter um tempo com seus filhos, não ter um tempo de lazer, um tempo com si mesmo, um tempo até para com Deus. Não, o que faz você, a economia, andar é dinheiro no bolso, é demanda, é as pessoas comprando e seguras de que as coisas vão estar acontecendo. E é isso que essa gente tenta esconder. Agora eles, os mesmos sataninhas e sacaninhas de sempre, voltam para as TVs para tentar pôr terror em você de que, olha, se você ficar pressionando para ter um dia de folga a mais, vai gerar inflação, vai gerar desemprego. Como, cara pálida? Se a gente está tendo escassez de mão de obra em vários setores, então se você der um dia de folga a mais, aí que vai gerar essa escassez, aí que vai gerar desemprego, ao contrário, vai gerar ainda mais oportunidades de trabalho, e aí o cara vai ter que pagar melhor para você, tirando da onde? Da margem de lucro gigante que eles estão tendo o tempo todo, como eles tiveram, por exemplo, quando o seu Michel Temer, junto com a grande imprensa, convenceu as pessoas como você que trabalha todo dia que se você não abrisse mão dos seus direitos, você não ia conseguir ter emprego. Você abriu mão e o que aconteceu? Se você não se virasse, não virasse MEI, não fizesse autônomo e construísse o seu próprio emprego, porque tanto o governo do Temer quanto do Bolsonaro e até um pouco aí do Lula não fizeram isso por você, você estava na roça. Portanto, não caia nessa conversa de novo. Essa escala desumana 6x1 já foi abolida na imensa maioria dos países já no século passado, no século XX. Nos Estados Unidos, que essa turma enche tanto a boca para falar, vai fazer um século que não tem mais isso. Começou a ser implementado em 1926, através das linhas de montagem da Ford pelo Henry Ford. E esses caras querem te convencer nessa conversa fiada de que você tem que trabalhar até morrer para que depois eles usem o seu esforço para automatizar a produção e colocam um robô no seu lugar e te mandam embora sem dar nem tchau, nem para falar muito obrigado fala. Portanto, está na hora do povo continuar reagindo. E se o governo não se posicionar, que a gente crie novas frentes, novas lideranças, porque é assim que as coisas acontecem. Quando existe vácuo no poder. Se governantes ou opositores se unem para falar para você que você tem sempre como escolha entre o pior ou o muito ruim, você pode fazer seu próprio caminho, porque é o povo que sustenta toda essa farra em pé. É o povo que sustenta o seu Bolsonaro desde os 33 anos de idade, aposentado e vivendo aí na farra como capitão, sendo que nem capitão ele era na ativa. É o povo que sustenta esses políticos todos lá em Brasília, trabalhando 3 dias por semana, ganhando 44 mil por mês, em média, mais um monte de regalia e falando que você tem que trabalhar 6 horas. E antes que venha alguém falar, mas se for assim, o cara trabalhar 4x3, ele vai acabar trabalhando em 2 trabalhos, é uma escolha sua, é uma liberdade que você não tem hoje com essa escala 6x1. Nos Estados Unidos, que eles vivem enchendo a boca para falar, tem tanto que a gente vê vários programas de TV onde o cara tem 2, 3, 4, 10 empregos, não é? Portanto, é sua oportunidade de também fazer as suas escolhas, se quiser abrir mão de descanso para ganhar mais, ganhar um segundo salário e não ganhar trocadinho igual esses coaches vagabundos
ligados ao sistema financeiro falam para você ficar trabalhando 14 horas por dia para juntar R$ 200 a mais no final do mês, que a única coisa que vai fazer você gastar é 300 com remédio lá na frente. Portanto, gente, a luta continua e não caiamos nessas conversas deles não. Tudo que eles prometem eles não entregam. Os empregos até hoje não vieram. O que veio foi você se esforçando e você aí tendo que trabalhar sem ter direito nenhum. Se você se machuca, você está na sal. Se você adoece, você tem que trabalhar doente, porque senão você não consegue pôr feijão e arroz dentro de casa. E isso não está certo. Não está certo num país que, como eles próprios adoram encher a boca, alimenta aí quase um terço da população mundial, produz alimentos 5, 6 vezes mais do que o suficiente para alimentar a sua população, e tem um monte de gente passando necessidade, ou passando fome, ou passando insegurança alimentar. Portanto, isso não é inaceitável. Isso só está acontecendo porque sempre fazem a gente abrir mão de coisas para eles aumentarem a margem de lucro deles, e na hora que as coisas melhoraram e que eles estão ganhando como nunca, eles jogam a cartada que se você tiver um dia de folga vai trazer prejuízo para eles. Que seja, se a empresa deles é incapaz de se manter, garantido que você tenha 2 dias de folga na semana, é melhor que elas nem existam, porque se manter trabalho semi-escravo no pleno século XXI, com toda a tecnologia e automação, não é justificativa para ninguém, e país nenhum vai para frente com esse tipo de modelo. Tá aí a prova. Bastou colocar um pouquinho de dinheiro no bolso das pessoas a partir da campanha eleitoral do Bolsonaro, que aí ele achou dinheiro para pagar um Bolsa Família decente, para dar até dinheiro para caminhoneiro, para taxista, até para tentar comprar voto, e depois o Lula manteve essa política de valorização do salário mínimo, de mudança na tabela de imposto de renda, dá um Bolsa Família um pouco melhor, e isso, olha o resultado que já está fazendo na vida das pessoas, porque é você que movimenta a economia. O banqueiro, o especulador, esse vagabundo que transformou as bolsas de valores em roleta, esse cara não gasta dinheiro, ele não faz a economia girar, ele faz todo mundo empobrecer. Portanto, chega de falar amém para esses vermes. Ou o Brasil é um país de todos nós, e não estamos aqui para ficar servindo cerca de 1 milhão de vagabundos que fazem 199 milhões ter que sofrer, comer o pão que o diabo amassou todo dia, pagando muito mais impostos enquanto eles não pagam nada. Portanto, tá aí na hora da gente continuar pressionando, e não é só isso aí não. Vamos à próxima luta, a gente começar a cobrar que, já que tem que ter teto de gastos, que tenha teto de juros também. Por que não, os juros podem ser ilimitados, eles podem ficar aumentando, ao Deus dará para aumentar a conta o tempo todo, mas não pode aumentar os gastos. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e ao povo o que é do povo. Vamos para cima e chega de político que fala que está do lado do povo, mas na hora H senta para almoçar com um banqueiro e coloca o interesse dos banqueiros e dos super ricos na frente dos nossos interesses. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário e se inscreva no canal. Senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir esse Brasil melhor, mais humano, onde todo mundo possa ter seu descanso, possa viver melhor, possa ter uma casa digna para morar, um carro bom para andar, possa estudar seus filhos, ter um bom plano de saúde, para ninguém ficar aí vivendo com menos do que deveria ter, com menos que a sua dignidade exige.